Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos discutir dois temas fundamentais no cuidado com mulheres com diabetes, que é a amamentação e a contracepção em casos de diabetes pré-gestacional. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar muito bem informado. E aí, quando a gente fala sobre o porquê, né, que a gente precisa falar sobre a amamentação em mulheres com diabetes, qual que é a importância disso? Bem, gente, a amamentação ela oferece benefícios profundos e bem documentados tanto para a mãe quanto para o bebê. Por outro lado, não amamentar está associado a riscos importantes para ambos. Mulheres com diabetes pré-gestacional, seja tipo 1 ou tipo 2, enfrentam barreiras específicas para amamentar e a gente compreender essas barreiras é essencial para promover o cuidado adequado, tá? E aí, a gente fala sobre os fatores de risco para baixa produção de leite, né? Porque diabetes pré-gestacional e obesidade são fatores de risco independentes para uma produção insuficiente de leite. Isso pode estar relacionado a alterações no ambiente metabólico durante a lactogênese 1, que ocorre ainda durante a gestação, e também a dificuldade na transição para a lactogênese 2 e 3, que acontece logo após o parto. Ou seja, mesmo antes do nascimento, o diabetes já pode impactar negativamente a preparação do corpo ali para amamentar, tá? E por isso existem desafios no pós-parto imediato, né? Os desafios comuns é a separação precoce entre a mãe e o bebê, né? Geralmente ali causada por internações em UTI neonatal, prematuridade, o síndrome do desconforto respiratório, ou hiperglicemia neonatal, né? Todos esses fatores, eles dificultam ali o estabelecimento precoce da amamentação, tá? E é por isso que existem estratégias que apoiam o sucesso da amamentação, né? É importante que profissionais de saúde possam adotar essas estratégias para melhorar os desfechos, né? Então, incentivar a coleta do colostro no pré-natal, iniciar a ordenha precoce, né? Caso a amamentação direta não seja possível, apoiar com consultoras de amamentação e implementar protocolos que favoreçam o contato pele a pele e a livre demanda, né? Todas essas ações são simples, mas baseadas em evidências e que fazem toda a diferença, né? Porque, gente, as taxas de amamentação, quando a gente fala de taxas de amamentação em mulheres com diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Então, mesmo com todas essas recomendações, os estudos mostram que mulheres com diabetes tipo 1 e tipo 2 amamentam menos do que a população geral, né? E quando a amamentação é interrompida, o motivo principal não é o diabetes em si, mas sim a percepção de baixa produção de leite, tá? E aí, quais são os benefícios da amamentação para mulher com diabetes? Né? Os benefícios da amamentação eles são muitos, gente, principalmente para mulheres com histórico de diabetes. Né? Então, para a mãe, a gente pode citar benefícios como a redução da retenção de peso no pós-parto, a melhora do controle glicêmico e até prevenção do diabetes tipo 2 no futuro. Para o bebê, existem benefícios também, como a redução do risco de obesidade infantil, menor resistência à insulina e possível proteção contra o diabetes tipo 1, embora esse último ponto ainda seja debatido na literatura, tá? Quando a gente fala de introdução alimentar e proteção imunológica, né, os dados sugerem que a introdução de alimentos complementares durante o período de amamentação pode reduzir o risco de desenvolvimento de autoimunidade das ilhotas pancreáticas e, consequentemente, de diabetes tipo 1 em crianças com predisposição genética. Então, aí a gente tem mais um motivo para estimular o aleitamento materno, tá? Quando a gente fala de medicamentos durante a amamentação, gente, é, é, e aí a gente começa falando sobre a insulina, né? A insulina, a gente pode precisar ajustar a dose, né? Principalmente devido ao risco de hipoglicemia noturna.
Mães com bomba de insulina, elas devem ter um acompanhamento individualizado. Quando a gente fala dos antidiabéticos orais, então metformina é um medicamento seguro, né, com baixos níveis ali no leite. A glibenclamida provavelmente são seguros, mas ali com menor evidências. E aí quando a gente fala de outros grupos, como o GLP-1, o SGLT2, né, as glitazonas, as cretinas, elas devem ser evitadas, porque não existem dados suficientes para a gente estabelecer se é seguro ou não, tá? Estatina, gente, elas são contraindicadas durante a amamentação, porque falta estudos de segurança. Já os inibidores da ECA, eles podem ser introduzidos no pós-parto, porque eles não são significativamente excretados no leite. E aí, a gente fala sobre a questão do planejamento contraceptivos em mulheres com diabetes pré-gestacional, né? Então, uma abordagem segura e individualizada, ela faz toda a diferença na saúde da mulher e na prevenção de complicações futuras, né? E aí um ponto muito importante aqui, gente, é a educação desde a puberdade. Então, a orientação sobre a contracepção, ela deve começar ainda na adolescência, tá? Pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2, elas precisam receber aconselhamento pré-concepcional contínuo que envolva a discussão sobre as opções contraceptivas, o planejamento reprodutivo de curto e longo prazo e a avaliação dos riscos de uma gestação não planejada, né? Com tudo isso, né, a gente tem como base as diretrizes da OMS, né, do Ministério da Saúde, enfim. Então, a gente segue, né, esses critérios de elegibilidade médica e isso ajuda a garantir segurança, eficácia e respaldo científico na escolha do método contraceptivo ideal para cada mulher, tá? Existe o aconselhamento centrado no paciente, né? E isso é muito importante. O aconselhamento ele precisa ser individualizado. Então, a gente precisa levar em conta as metas reprodutivas da paciente, o desejo ou não de contracepção e os riscos associados à gestação não intencional. Um ponto importante para a gente lembrar, gente, a paciente ela deve ser protagonista da decisão, tá? Não é uma decisão unilateral, tá? E aí, a gente toca num ponto muito importante que é a desigualdade no acesso aos métodos, né? Uma meta-análise recente ela mostrou que mulheres com diabetes de baixa renda, principalmente em países de desenvolvimento, isso inclui, né, o nosso país, o Brasil, tem uma menor taxa de uso contraceptivo no pós-parto e recebem mais oferta de métodos permanentes do que os reversíveis, tá? Isso acende um alerta para práticas coercitivas ou falta de acesso à informação de qualidade, tá? E aí, quais são as informações, né? Quais são os métodos seguros, né, para as mulheres? Então, quando a gente fala de mulheres sem complicações vasculares, né? Então, mulheres com diabetes tipo 1 ou tipo 2, ali sem complicações vasculares, pode utilizar com segurança qualquer método contraceptivo, seja hormonal, seja não hormonal. E a gente pode citar os não hormonais, como o DIU de cobre, o hormonal de longa duração, como o DIU de levonorgestrel, os implantes subdérmicos, né, de etonogestrel. Tem os injetáveis, como a medroxprogesterona, né, o conhecido Depo-Provera. As pílulas de sódio e progestógenos, que a gente chama de mini pílulas. E tem as opções de contraceptivos combinados, né, ali com estrogênio mais progestina, que são as pílulas dos adesivos transdérmicos, o anel vaginal e por aí vai, né? Todos esses são considerados seguros desde que não haja complicações vasculares associadas, tá? Já quando existe
Complicações vasculares, existem contraindicações também, né? Mulheres com retinopatia proliferativa, nefropatia ou outras doenças vasculares têm contraindicação ao uso de contraceptivos combinados, né? Então, ou seja, aqueles contraceptivos com estrogênio mais a progestina, e também do Depo-Provera, devido ali ao risco cardiovascular aumentado, tá? Nesses casos, métodos não hormonais ou progestogênicos isolados, eles são mais seguros, tá? Existe fatores de riscos adicionais, né? Então, mesmo em mulheres sem complicações, nós devemos avaliar riscos adicionais, como a hipertensão descontrolada, a hipertrigliceridemia, o tabagismo ativo, né? Esses fatores aumentam o risco cardiovascular, principalmente quando combinados com anticoncepcionais hormonais, tá? E aí, quando a gente fala de efeitos metabólicos dos contraceptivos, né, revisões sistemáticas, elas não encontraram evidência suficiente de que métodos hormonais, seja progestogênicos ou combinados, alterem de forma significativa o controle glicêmico, o perfil lipídico, ou provoque piora em complicações microvasculares. Mas mesmo assim é essencial monitorar ali caso a caso, tá? E aí existe também os métodos de longa duração que a gente conhece como LARC, né? Eles são altamente eficazes, são muito seguros, e ali inclui o DIU de cobre, né? Com duração ali de até 10 anos. Tem o DIU hormonal com levonorgestrel que dura de 3 a 5 anos, dependendo do DIU. E o implante subdérmico de etonogestrel que dura até 3 anos, tá? Elas são ótimas opções para mulheres com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 bem controlados, né? A gente observa, né, uma oferta maior aqui no Brasil de DIUs, implantes no pós-parto imediato, né? Ele vem crescendo continuamente e pode ser uma estratégia importante, né, principalmente para populações ali mais vulneráveis. Quando a gente fala de esterilização definitiva, né, então, para mulheres que não desejam mais engravidar, a laqueadura tubária, né, principalmente por videolaparoscopia, é uma opção segura, eficaz e também não interfere no controle glicêmico. Deve ser discutido, né, com cautela, sempre respeitando a autonomia da paciente e também, né, as regras legais, né? Então existe alguns critérios, né, aqui, né, no Brasil, por exemplo, né, para a gente poder seguir com a laqueadura, tá? Não são todos os casos, embora teve mudanças relativamente recentes na lei, né? Então flexibilizou bastante para as mulheres que desejam, né, esse tipo de tratamento, certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist. Você pode acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.